Mas o alto Deus, que para longe guarda o castigo daquele que o merece, ou para que se emende, às vezes tarda, ou por segredos que o homem não conhece, se até que sempre o forte rei resguarda dos perigos que a ele se oferece, agora não lhe deixa ter defesa da maldição da mãe que estava presa. Que estando na cidade que cercara, cercada nela foi dos leonenses, porque a conquista dela lhe tomara, de leão sendo e não dos portugueses. A petinância que ali lhe custa cara, assim como acontece muitas vezes, que em ferros quebra as pernas ainda aceso, a batalha onde foi vencido e preso. Ó famoso Pompeio, que não te pene de seus feitos ilustres a ruína, nem que ver que a injusta Nêmesis ordene que o teu sogro de ti vitória dina. Posto que o frio fazes ou ciene, que para nenhum cabo a sombra inclina, ou os boetes gelado e a linha ardente, temessem o teu nome geralmente. Posto que a rica Arábia que os ferozes Nionces e os cocos, cuja fama o véu dourado estende, e os capadoces, e a Judéia, que um Deus adora e ama. Que os moles sofenos e os atroces sicílios, com a Armênia que derrama as águas dos rios, cuja fonte está no outro mais alto e santo monte. E posto enfim que deste mar de Atlante até o cítico Tauro monte erguido, já vencedor te vissem, não te espante se o campo Emátio só te viu vencido, porque Afonso verá soberbo e ovante tudo render e depois ser rendido. Assim o quis conselho alto e celeste, que vence o sogro a ti e o genro a este. Tornado o sublime rei finalmente, do divino juízo castigado, depois que em Santarém soberbamente em vão dos sarracenos foi cercado, e depois que do Martim Vicente o santíssimo corpo venerado, do sanco promontório conhecido, à cidade Ulícia foi trazido, porque levasse avante seu desejo, ao forte filho manda o laço velho, que as terras se passe do Alentejo, com a gente e belígero aparelho. Sancho, de esforço e de ânimo sobejo, avante passe e faz escorrer vermelho o rio que Sevilha vai regando, com o sangue mauro bárbaro e nefando. E com esta vitória cobiçoso, já não descansa o moço até que veja outro estrago como este temeroso, no bárbaro que tem cercado beija. E não tarda muito o príncipe ditoso, sem ver o fim daquilo que deseja. Assim estragado o mouro na vingança, de tantas perdas põe sua esperança. Já se ajuntam no monte a quem Medusa o corpo fez perder, que teve o céu. Já vem do promontório de Ampelusa e do Tinge, que o assento foi de Anteu. O morador de Abilha não se escusa, que também com suas armas se moveu. Ao som da Humaritana e Roncatuba, todo o reino que foi da nobre Juba. E entrar com toda esta companhia o Miralmonini em Portugal. 13 reis mouros leva de valia, entre os quais tem o cetro imperial. E assim fazendo quanto mal podia, o que em partes podia fazer mal, Dom Sancho vai cercar em Santarém, porém não lhe cede muito bem. Dá-lhe combates ásperos, fazendo a diz de guerra mil o mouro iroso. Não lhe aproveita já Trabu correndo, mina secreto, arente, forçoso. Porque o filho de Afonso não perdendo nada de esforço e acordo generoso. Tudo provê com ânimo e prudência, que em toda parte há esforço e resistência. Mas o velho, a quem tinha já obrigado os trabalhos anos ao sossego, estando na cidade, cujo prado enverdece as águas do Mondego, sabendo que o filho está cercado em Santarém do Mauro o povo cego, se parte diligente da cidade, que não perde a presteza com a idade. E com famosa gente a guerra usada, vai socorrer o filho, e assim ajuntados, a portuguesa fúria acostumada, em breve os mouros têm desbaratados. A campina, que em toda está coalhada, das marlotas, capuzes variados, de cavalos, jaezes, presa rica, de seus senhores mortos cheio fica. Logo todo o restante se partiu de Lusitânia, postos em fugida, e o Miramonini, que só não fugiu, porque antes de fugir lhe foge a vida. A quem esta vitória permitiu, dão louvores e graças sem medida, que em casos tão estranhos claramente, mais peleja a favor de Deus que a gente. De tamanhas vitórias triunfava o velho Afonso, príncipe subido, quando, que em tudo enfim vencendo andava, de larga e muita idade foi vencido. A pálida doença lhe tocava, com a frio mão o corpo enfraquecido, e pagaram seus anos desse jeito, a triste libitina seu direito. Os altos promontórios se choraram, e dos rios as águas saudosas, os semeados campos alagaram, com lágrimas correndo piedosas. Mas tanto o mundo se alargaram, com fama e suas obras valerosas, que sempre no reino chamarão Afonso, Afonso, os ecos, mas em vão. Sancho, forte mancebo, que ficara imitando o pai seu na valentia, e que em sua vida já se experimentara, quando Betis de sangue se tingia, e o bárbaro poder desbaratara, dos ismaelita real de Andaluzia, e mais quando os que beijem vão cercaram, os golpes de seu braço em si provaram. Bom, essas aqui são algumas estrofes do terceiro canto dos Lusíadas,
onde nós vemos aqui as batalhas finais do rei Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, até o dia que ele venha a morrer e deixa aí o trono de Portugal como herança para o seu filho, o príncipe Sancho, que vem se tornar o rei Sancho I, rei de Portugal. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo Os Lusíadas de Camões. Aqui é a maior obra da língua portuguesa. Estou aqui trazendo mais uma leitura para vocês. Dessa vez lemos aqui, dando continuidade aos nossos vídeos aqui, continuando a ler o terceiro canto dos Lusíadas, nós lemos desde a 69ª estrofe até aqui a 85ª, ou seja, da 69 até 85. Contextualizando para vocês, para facilitar a leitura, essas estrofes elas estão no contexto da história aqui de Portugal, que é contada por Vasco da Gama para o rei de Melinde. A frota portuguesa está navegando ali na costa africana oriental e eles chegaram ao reino de Melinde. O rei desse reino e seu povo, que é um povo africano muçulmano, eles tinham muito apreço pelo povo de Portugal. Eles ficaram muito empolgados ao saber que os marinheiros vindo de Portugal estavam chegando próximo do seu reino e ele acolhe os portugueses. Diferente dos muçulmanos de Moçambique e de Mombaça, os mouros de Melinde são muito mais amigáveis aos portugueses e eles não só acolhem os portugueses, como concordam em fornecer mantimentos e também um guia para estar auxiliando Vasco da Gama e seus marinheiros no resto dessa viagem. Como os portugueses eram muito famosos, e a gente bem viu que o deus Mercúrio e a deusa Fama foram até Melinde para espalhar o bom nome dos portugueses e fazer com que esse povo goste desses marinheiros que estão passando por ali, o monarca local e seu povo eles ficam muito entusiasmados com os grandes feitos dos portugueses. E quando tem esse encontro deles, o rei vai lá e pede para Vasco da Gama: me conte a história de Portugal. Então, aqui é uma oportunidade que o Camões tem pra gente de estar interrompendo a narração da empreitada do Vasco da Gama, que tem como objetivo alcançar a Índia, para estar contando toda a história de Portugal. Ou seja, ele conta, a gente já viu, ele descreve o continente europeu, os vários povos que habitam o continente europeu, descreve a Península Ibérica e começa a contar a história de fundação de Portugal, ou seja, as batalhas dos reis espanhóis, dos guerreiros espanhóis ali, e dos guerreiros cristãos contra os muçulmanos ali na Península Ibérica, que é na época a história é conhecida como Reconquista, que ocorre ali por volta no século X e do século XI. E também, né, os eventos que levaram à fundação de Portugal, onde o conde, após o conde Henrique de Portugal falecer, a esposa dele, que é Dona Teresa, ela não deixa que que o filho deles, que é o príncipe Afonso Henriques, ele assuma o comando daquelas terras que naquela época ainda não era um reino. Então o filho, não gostando disso, ele trava uma batalha, uma guerra contra a própria mãe. E acaba se tornando ali e acaba assumindo posse daquelas terras. Ele sendo um homem bem, um guerreiro, um rei bem, um futuro monarca, né? Ele é um nobre muito ambicioso, um guerreiro muito valente. Ele começa a enfrentar os povos muçulmanos que habitavam aquela região da Península Ibérica e, após inúmeras batalhas, ele vai expandindo o território até formar o reino de Portugal. Aqui a gente vai continuar vendo algum desses combates que ele teve. Então, aqui na 69, vamos começando, estrofe 69. Mas o alto Deus, que para longe guarda o castigo daquele que o merece, ou para que se emende, às vezes tarda, ou por segredos que não conhece, se até aqui sempre o forte rei resguarda dos perigos que ele se esforce, agora não lhe deixa ter defesa da maldição da mãe que estava presa. Bom, a gente viu, eu até falei aqui com vocês, que o príncipe Afonso Henriques, né, antes dele ser rei, ele travou uma guerra contra a mãe dele e ganhou a guerra. Estando tomado pela ira, ele acabou cometendo, né, algo muito inadequado aos olhos de Deus, segundo aqui Camões, que foi capturar e prender a própria mãe. É até interessante a gente ler. Aqui é a estrofe. Vamos lá. É a estrofe 33, aqui do canto 3. A mãe porém, vencido de ira o entendimento, a mãe em ferros ásperos atava, ou seja, em ásperos ferros, ele algemou, ele aprisionou a própria mãe. Mas de Deus foi vingado em tempo breve, tanta veneração aos pais se deve. Ou seja, Deus, aqui Camões dizendo que Deus, apesar de ter possibilitado que o príncipe Afonso Henriques vencesse sua mãe,
Ele não gostou do tratamento que ele deu para ela porque os filhos têm um dever de venerar e cuidar dos próprios pais, mesmo os pais tendo feito algo errado. Então, foi vingado em tempo breve, ou seja, mais futuramente, até Camões fala, futuramente Deus ia vingar esse desrespeito que o príncipe Afonso Henriques teve com sua mãe. E agora a gente vai ver aqui, né? Então, vamos dos perigos a que ele se oferece, agora não lhe deixa ter defesa. Ou seja, Deus que sempre protegeu o príncipe Afonso, eu voltei aqui na estrofe 69, da maldição da mãe que estava presa. Ou seja, agora Deus vai castigar o rei, então, agora já é rei, o rei Afonso por ter prendido a sua mãe e ter encarcerado ela naquela época. Eu vou ler aqui de novo o começo da estrofe, que é interessante a gente entender isso. Mas o alto Deus que para longe guarda o castigo daquele que merece, ou para que se emende, às vezes tarda, ou por segredos que o humano não conhece. Aqui é uma referência que Deus, a seu modo, Deus castiga aqueles que merecem de uma forma diferente. Enquanto nós, sei lá, a gente pega, por exemplo, alguém que matou ou cometeu algum crime, a justiça humana vai tentar prender e condenar essa pessoa, dar algum tipo de castigo, às vezes até o castigo até a morte. Deus faz isso diferente. Ele faz isso no tempo dele. Às vezes ele não faz isso nem na vida da pessoa. Então, para que se emende, ou às vezes tarda, ou seja, às vezes Deus tarda nesse castigo, ou por segredos que o homem não conhece, ou ele vai castigar de uma forma que a gente não consegue imaginar, né? Ou seja, aqui Camões dizendo que Deus castiga as pessoas de uma forma diferente. E aqui, no caso do rei Afonso, ele castigou ele muito tempo depois dele ter feito aquilo. E aqui ele vai comentar como foi o castigo, né? Ou seja, quando Deus deixou de estar defendendo o rei Afonso Henriques e castigou ele. Aqui, vamos lá na 70, estrofe 70. Que estando na cidade, que cercado nela foi dos leonenses. No nosso vídeo anterior, a gente viu que o rei Afonso Henriques venceu um dos reis muçulmanos que tinham territórios ali na Península Ibérica. Ele tinha conquistado e cercado Badajoz, a cidade de Badajoz. Mas agora, né, ao cercar Badajoz, ele foi cercado pelo rei de Leão, que é o rei Fernando II. Ou seja, porque a conquista dela ali tomara de Leão sendo e não dos portugueses. Ou seja, o rei de Leão foi lá e aproveitou que o rei Afonso Henriques conquistou Badajoz e tomou Badajoz, cercou o rei Afonso Henriques em Badajoz, porque essa cidade antigamente era dele, ou seja, os muçulmanos tinham tomado dele e agora os portugueses estão tomando, só que na verdade era dele. Então ele faz isso para reconquistar algo que na visão dele sempre pertenceu ao reino de Leão. Assim, de Leão sendo e não dos portugueses, como a gente Camões coloca aqui. A petinância aqui lhe custa cara, aqui assim como acontece muitas vezes, que em ferros quebra as pernas, ainda aceso a batalha, onde foi vencido e preso. Ou seja, aqui o castigo de Deus foi muito grave, porque ele não só o rei Afonso Henriques, eu fico falando príncipe, mas ele nesse momento da história ele já é rei. Ele não só perdeu ali a guerra, essa batalha contra o rei de Leão, como ele também teve as pernas quebradas durante a batalha e foi preso. Ou seja, um castigo bem horrível. Quebrar as pernas deve ser uma dor horrível. Ó famoso Pompeio, que não te pene teus feitos ilustre a ruína, nem que veia a injusta Nêmesis ordene ter teu sogro de ti vitória digna. Aqui, Camões vai fazer uma comparação sobre comparar a derrota que o rei Afonso Henriques teve com as derrotas que um comandante da antiguidade, um grande general da antiguidade teve. Ou seja, o rei Afonso Henrique sendo vitorioso também encontrou em um momento da sua história foi derrotado. E esse comandante aqui, que era vitorioso, era um dos maiores da sua época, também foi derrotado. Quem é esse? É o Pompeu Magno, aqui Pompeio. Pompeu, para quem não sabe, ele foi um político, um general romano da época da República, do final da República. E ele foi um grande conquistador, tanto que ele recebeu a alcunha de Magno. Magno é o grandioso, né? Todo mundo já deve ter ouvido o nome assim, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ou seja, o Grande era um título dado aos generais quando eles realizavam grandes feitos. Então ele foi um político e general romano, e ele realizou grandes feitos, mas ele também veio a ser derrotado. Então a gente vai ver nessas próximas estrofes uma comparação e um lamento que até mesmo os grandes generais em algum momento são derrotados. Ó o famoso Pompeio. Aqui a gente imagina Camões dirigindo seus versos para Pompeu, ou o Vasco da Gama mencionando isso, afinal é Vasco da Gama que está contando aqui a história do reino de Portugal para o rei de Melinde. Não te pene de teus feitos ilustres a ruína, ou seja, não lamente que a derrota venha a diminuir os seus grandes feitos.
nem ver que a justa Nêmesis ordene que teu sogro de ti vitória digna, ou seja, e não lamente que a deusa Nêmesis faça com que o seu sogro te vença, Pompeu. A deusa Nêmesis, né, a divindade aí é uma divindade, uma das divindades da justiça, ou seja, é dita que é a divindade que cedo ou tarde castiga alguém pelos erros que a pessoa fez. Ou seja, até uma comparação que a gente viu aqui com o castigo que Deus deu para o rei Afonso. Sim, ter teu sogro de ti vitória digna. Aqui é uma referência a grande a derrota que Pompeu Magno sofreu na sua carreira. Após grandes vitórias, ele veio a travar participar da guerra civil contra o Júlio César. Ele era aliado de Júlio César, mas aí acabou se desenrolando um conflito e uma guerra civil em Roma. E após até vencer o Júlio César numa batalha, num segundo momento ele perde essa batalha para Júlio César, que era sogro dele. Então aqui, né, ó, que coincidência. A gente vai ver aqui mais pra frente, mas assim como Pompeu foi derrotado pelo seu sogro, o rei Afonso Henriques foi derrotado por um parente dele, que ele era genro dele. Então aqui os familiares um vencendo ao outro. Posto que o frio fazes, ou ciene, que para nenhum cabo a sombra inclina, ou boetes gelado e linha ardente, temesse o teu nome geralmente. Ou seja, ele está falando, ó, não lamente essa derrota, porque você é reverenciado e temido em vários locais do mundo onde você realizou grandes feitos, Pompeu, aqui mencionando. Então ele realizou os feitos grandes na região do rio Fazes e o Ciene, e a cidade de Ciene, que nenhum cabo a sombra inclina, que é uma referência, uma descrição dessa cidade, ou seja, que não dobra se não se dobra. O Boete gelado, ou seja, e a linha ardente, ou seja, essa região é gelada. O Pompeu Magno ele obteve grandes vitórias ali na Ásia Menor. Temesse o teu nome geralmente, ou seja, não se esqueça, você ainda é temido e reverenciado pelos seus feitos nessas regiões. Aqui mais regiões, na próxima estrofe são outras regiões onde Pompeu Magno obteve suas vitórias. Posto que a rica Arábia e que os ferozes Eníocos e Cocos, cuja fama o véu dourado estende, e os Capadoces e Judéia, que de Deus adora e ama. Ou seja, aqui várias regiões onde ele obteve vitórias, principalmente ali na Ásia, na região do Oriente Médio. Aqui, né, a rica Arábia e a Judéia, ou seja, a região ali de Jerusalém. Cilícios com a Armênia, que derrama a água dos rios, cuja fonte está no outro mais alto e santo monte. Aqui outras regiões, a região da Armênia e ali próximo do Oriente Médio também, os locais onde o Pompeu Magno obteve vitória. E posto, enfim, que desde o mar de Atlante até o sítio Otauro, monte erguido, já vencedor te vissem, não te espante se o campo e mátio só te viu vencido. Ou seja, ele menciona mais, termina de engrandecer aqui Camões, por meio de Vasco da Gama, termina de engrandecer os feitos de Pompeu, falando, ó, você é louvado desde das terras próximas do Mar Atlântico, ou seja, desde do oriente da Europa até o sítio Tauro Monte Erguido. Aqui é um monte ali, é um nome de uma montanha ali próximo da Ásia Menor, ou seja... Se essas regiões, ou seja, desde do Oriente do Ocidente da Europa até a Ásia Menor, te viram vencedor, não lamentes, Pompeu, que o campo hemático te viu ser vencido. Aqui esse campo hemático é um local ali na Grécia, que foi onde Júlio César venceu Pompeu. Foi ali, foi durante ali a guerra civil, essa guerra civil onde eles travaram uma batalha e mesmo Júlio César ter perdido uma batalha anterior, num segundo momento ele foi e venceu Pompeu Magno. É bem interessante essa batalha, depois se vocês quiserem pesquisar aí como foi a guerra civil do Júlio César, são batalhas bem impressionantes, principalmente essa aqui. Bom, o Júlio César tinha sido derrotado e ele estava com o exército todo debilitado e o Pompeu queria que ele se rendesse. Ele ficava, ó, se renda, queria fazer com que ele se rendesse. Só que o Júlio César estava recuando e fugindo. Pompeu, sendo pressionado por alguns políticos romanos, ó, fala assim, ó, em vez de você... Tá na hora de você dar o golpe final, o final blow, né? E derrotar e liquidar com o Júlio César de uma vez. Ele vai e tenta isso. Só que o Júlio César, ele se utilizando da sua grande capacidade militar, bola uma estratégia e vence ele, mesmo com um exército menor. Então, assim, uma grande vitória. Aqui, Camões, voltando aqui a nossa leitura, Camões falando, ó, você, Pompeu, teve inúmeras vitórias, não fique triste. Esse é o contexto dessas estrofes. Não lamente que você sendo tão vencedor, em um momento foi vencido. E agora ele compara
pede para que Pompeu veja esta derrota do rei Afonso Henriques. Não te espante se o campo hemático só te viu vencido, porque Afonso os verá soberbo e ovante, tudo render e depois ser rendido. Ou seja, veja como o grande rei Afonso também, depois de vencer tantas vezes, acabou sendo vencido, né? Assim o quis o conselho alto e celeste, que vença o sogro a ti e o genro a esse. Ó Pompeu, foi os céus que quiseram que você fosse derrotado. Veja, você foi derrotado pelo seu sogro, Júlio César, e este foi derrotado pelo seu genro. Ou seja, o rei Afonso foi vencido pelo rei Fernando de Castela. Vou até pegar aqui minha colinha. Isso, Fernando II de Leão, na verdade, né? Leão, para quem não sabe, era um dos reinos ali na região da Espanha. Muito posteriormente, os reinos cristãos espanhóis foram unificados. Que venha o sogro a ti e o genro a este. Tornado rei sublime finalmente, agora aqui é a estrofe 74. Tornado rei sublime finalmente, do divino juízo castigado, depois que ensantarei soberbamente, em vão dos sarracenos foi cercado. Aqui, depois dessa derrota, aqui um contexto histórico, apesar dele ser vencido e preso, foi firmado ali um tratado de paz entre os portugueses e o Reino de Leão. Eles tiveram várias batalhas até esse momento e vários tratados de paz que eram quebrados, vários conflitos ali. Porque nesse momento os reinos cristãos, os povos, os monarcas cristãos estavam realizando várias batalhas ali para dominar a Península Ibérica. Ou seja, quando eles não estavam tomando os territórios dos muçulmanos, eles estavam guerreando entre si para ver quem ia ser o dono de qual território. Mas acabou sendo firmado um tratado de paz entre eles, principalmente porque eles eram parentes. Depois que ensantarei soberbamente, em vão dos sarracenos foi cercado, e depois que do Martírio Vicente o Santíssimo Corpo Venerado, do Sacro Promontório conhecido, a cidade de Ulisseia foi trazida. Ou seja, aqui mencionando que ele retornou após sofrer um cerco em Santarém pelos muçulmanos. Aqui, em vão dos sarracenos foi cercado. Vocês tentaram cercar ele, fazer um cerco, para quem não sabe, aqui relembrando, é uma tática militar que você vai circundar uma cidade, um forte, um castelo, um determinado território e impedir que ninguém saia dali de dentro. Ou seja, o pessoal vai ficar ali com fome ali dentro até se render. É uma forma de fazer o adversário se render sem necessariamente travar um conflito direto. Mas em vão, os sarracenos, que é um dos nomes que a gente se refere aos muçulmanos, eles tentaram isso. Agora, nessa época, o rei Afonso Henrique retorna para Lisboa, trazendo o Santíssimo Corpo Venerado do Martírio Vicente, ou seja, do Mártir São Vicente, né? É um São Vicente ali de Portugal, o corpo dele que estava ali. A história nos diz que ele estava ali no Alentejo, ele estava ali sepultado no Alentejo, e sendo um mártir cristão, o rei Afonso decidiu tirar o corpo dele dali da região do Alentejo e trazer para Lisboa. Aqui, o Santíssimo Corpo Venerado do Sacro Promontório conhecido, a cidade de Ulisseia foi trazida, ou seja, sendo trazido ali desse promontório que ficava ali no Alentejo, ele foi trazido à cidade de Ulisseia. A cidade de Ulisses, que cidade é essa? É Lisboa. Como a gente bem falou aí nos nossos comentários anteriores, Lisboa, a mitologia diz aí, os contos dizem que o grego Ulisses, que participou da Guerra de Troia, teria fundado Lisboa. Que é bem estranho, porque o Ulisses, na mitologia, ali na história, fala que ele foi o rei de Ítaca, que fica ali na Grécia, ele é um rei grego. Como é que ele atravessou toda a Europa e foi fundar Lisboa? Mas quem sabe, né? Então aqui, nessa época, o rei trouxe o corpo desse santo para colocar ele ali em Lisboa. Porque levasse avante o seu desejo, a forte filho manda o laço velho, que as terras se passasse do Alentejo, com gente e o belígero aparelho. Ou seja, nesse momento o rei Afonso Henriques já está bem velho, então, mas ainda não satisfeito com suas conquistas, ele ordena que o seu filho continue seu desejo, ou seja, continue as suas conquistas, que é o príncipe Sancho. Que ao forte filho manda o laço velho. Laço aqui, Lasso, é cansado, velho, ou seja, o velho cansado, que é o Afonso Henriques, rei Afonso Henriques. Que as terras passassem do Alentejo com gente e o belígero aparelho, ou seja, a gente são os povos portugueses, o exército português, e o belígero aparelho aparelhos bélicos, são as armas de guerra, né, utilizadas, ou seja, ele ordenou que seu filho continuasse suas conquistas militares. Sancho, que é o príncipe, filho do rei Afonso Henriques, de esforço e de ânimo sobejo, avante passe e faz, correr vermelho o rio que Sevilha vai regando, com sangue mauro e bárbaro e nefando. Ou seja, ele herdando aí a estirpe militar do seu pai, e
honrando o nome português, né? Afinal, a gente vai ver aqui o povo português é um povo muito bélico, um povo militar. Ele vai e massacra, mata os muçulmanos e continua as conquistas do seu pai. Aqui, né? Avante fase passa a correr vermelho o rio que Sevilha vai regando, ou seja, ele banha com o sangue dos inimigos o rio que corta Sevilha. E com esta vitória cobiçoso, já não descansa o monstro até que veja outro estrago como esse temeroso, no bárbaro que tem cercado beija. Ou seja, ele não satisfeito, ele continua avançando e massacrando os muçulmanos, continua as conquistas. Agora, contra os bárbaros que têm cercado Beja. Beja aqui é também uma referência é um rio, até falar o nome desse rio que ele tem um nomezinho complicado. É o rio Guadalquivir. Aqui, ó. Não, Guadalquivir. Que esse nome é um nome celta, que foi nomeado aí pelos povos vândalos que habitaram essa região. Mas ali, né, é um rio importante que tem ali, que ele fica na Andaluzia, mais precisamente. Hoje ele fica ali na região da Espanha. Mas nessa época ele estava sendo habitado ali pelos muçulmanos também. Então ele vai e mata os muçulmanos, destrói os muçulmanos, conquista, batalha contra eles. Não tarda muito o príncipe ditoso sem ver o fim daquilo que deseja. Ou seja, ele é bem sucedido no que ele deseja. Ou seja, ele vai e conquista, derrota os muçulmanos que estão ali. Assim estragado o Mouro, na vingança de tantas perdas, põe sua vingança. Né? Agora, após tantas batalhas, os muçulmanos vão revidar essas ofensivas do príncipe Afonso Henriques, ou seja, vão preparar uma vingança contra ele. Se ajuntam do monte a quem Medusa o corpo fez perder o que o céu teve. Os muçulmanos começam a se agrupar, um grande exército muçulmano se agrupam onde? No monte a quem Medusa o corpo fez perder que teve o céu. Ou seja, aqui é o Monte Atlas. É um monte que existe ali na Europa. Na Europa, se não me engano, às vezes é mencionado na África ali. Fica ali aqui no Oriente da África e da Europa. O Atlas, para quem não sabe, é um personagem, é um titã da mitologia, é um personagem, um ser da mitologia, que ele segurava os céus. E ele, assim como junto com outros titãs, tentou batalhar contra os deuses do Olimpo, mas foi derrotado. A mitologia diz que os titãs, ao serem derrotados, eles foram castigados sendo transformados em montanhas, em montes. A gente vai ver um titã que vai aparecer nessa narração aqui, mais pra frente, quando os portugueses começam a realizar as suas empreitadas. Na verdade, é Vasco da Gama que encontra esse titã, que é o gigante Adamastor. Ele conta, né? Eu era um titã, eu era um gigante e fui transformado nessas pedras, nesse rochedo, como castigo por ter desafiado os deuses. Eu e os meus irmãos. A gente vai ver isso mais pra frente na nossa leitura. Mas aqui, né, uma referência mitológica que Camões faz. Eu sempre falo isso, a gente tem que lembrar, Camões está contando um poema épico clássico. Então, ele vai fazer referência a divindades e criaturas, seres, locais da antiguidade, às vezes locais mitológicos. Então, para engrandecer a obra dele. Então ele não vai falar, os muçulmanos se juntavam no Monte Atlas. É muito fraco, é muito pobre isso, não é muito poético. Camões quer cantar, quer levar a poesia ao seu nível mais alto. Então, ele fala, esses muçulmanos se ajuntam no monte a quem a Medusa o corpo fez perder, ou seja, o Monte Atlas. Já vem do promontório de Ampelusa e do Tinge, que assento foi de Anteu. Ou seja, os muçulmanos começam a se reunir de várias partes, de várias regiões, para tentar conquistar as terras que os portugueses estão tomando. E várias vezes a gente vai ver assim a ofensiva, os muçulmanos tentando reconquistar as terras, as regiões da Península Ibérica. O morador de Albila não se escusa, que também com suas armas se moveu ao som da Mauritânia e Roncatuba, ou seja, os mouros aqui vindo de Abila também se juntam. Eu pesquisei assim, Abila fica ali na Síria, ou seja, se isso estiver correto, os muçulmanos, um exército muçulmano saiu ali da região ali do Oriente Médio para marchando pela norte da África e subiu até entrar na Península Ibérica para lutar contra o príncipe Sancho. Ao som da Mauritânia e Roncatuba, todo o reino que foi da nobre Juba. Aqui, Juba é o nome de vários monarcas que dominaram essa região aí do norte da África e da Península Ibérica na antiguidade. Se eu não me engano, talvez tem alguns muçulmanos também tiveram esse nome. Mas aqui é uma referência para dizer que muçulmanos vindo de várias regiões marcharam e foram chegar até essa região aqui para enfrentar os portugueses. Entrava com toda esta companhia, ou seja, esse grande exército, o Miramolini em Portugal, ou seja, esse Miramolini é um imperador muçulmano. 13 reis mouros leva de valia, entre os quais tem o cetro imperial, ou seja, ele forma um imperador muçulmano com um grande exército. O exército é tão grande que ele traz consigo 13 reis muçulmanos como aliados, ou seja, imagine todo esse exército
entrando ali na Península Ibérica e se juntando para tentar invadir Portugal. E assim fazendo tanto mal podia, a quem em partes podia fazer mal. Dom Sancho vai se ficar em Santarém, ou seja, eles vão marchando esse exército muçulmano e vai fazendo todo mal, vai massacrando todo mundo que vê pela frente e cerca o príncipe Sancho em Santarém. Porém, não sucede muito bem, né? Apesar de estar com um grande exército, ele não consegue muita proeza, esse imperador muçulmano. Dá-lhe combates ásperos, fazendo ardis de arma mil um mouro idoso. Ou seja, o príncipe Sancho revida essa ofensiva e combate ele. Ou seja, ele não é conquistado facilmente. Não lhe aproveita já Trabu correndo, mina secreta, oriente forçoso. Ou seja, as máquinas de guerra dos muçulmanos não têm êxito contra o príncipe Sancho. Porque o filho de Afonso não perdendo, nada de esforço e acordo generoso, tudo provê com ânimo e prudência, que em toda parte há esforço e resistência. Ou seja, ele resiste, apesar de estar enfrentando um grande exército aqui, né? Vamos ler de novo. 13 reis muçulmanos leva de valia, entre os quais tem o cetro imperial. Ou seja, imperador com 13, trazendo 13 reis sobre seu cetro, mesmo assim não consegue conquistar Santarém. Por quê? Porque o príncipe Sancho, ele se mostra um comandante muito poderoso, muito capaz e resiste a essa ofensiva. Mas o velho, a quem tinha já obrigado os trabalhos anos ao sossego, quem será esse? Quem é o velho que após anos de trabalho agora está em sossego? É o rei Afonso. A gente viu nesse momento da história, o rei Afonso já está muito mais velho, tanto que ele pediu pro filho dele, o príncipe Sancho, para liderar o exército português. Estando na cidade cujo prado enverdecem as águas do Mondego, ou seja, a cidade é que as águas do Mondego, que as terras ficam enverdecidas pelas águas do Mondego, é Coimbra. O rio Mondego, a água dele alcança as terras de Coimbra. Enverdecer quer dizer que enverdece, ou seja, a gente imagina ali a grama, a vegetação ficando verde quando é atingida pelas águas. Ou seja, o cansado rei, então cansado rei Afonso Henrique estava em Coimbra e, sabendo como o filho está cercado em Santarém do Mauro povo cego, se parte diligente da cidade, que não perde presteza com a idade. Ou seja, se mostrando ainda capaz e não tomado pela cansaço e pela idade, o rei Afonso Henriques parte até Santarém para ajudar o filho que estava em Santarém, está cercado em Santarém do Mauro povo cego, ou seja, do povo cego, dos muçulmanos cegos. A gente tem que lembrar assim, Camões, eu já mencionei isso várias vezes nos nossos vídeos, ele é um cristão europeu. Ao se referir aos muçulmanos, e seja os muçulmanos africanos, os muçulmanos árabes, ou até os povos pagãos do Oriente, ele sempre vai se referir a eles de forma pejorativa. Então, ao se referir aos muçulmanos, ele fala povo cego. Por quê? Porque eles estão. O que quer dizer isso? Cego. Por que ele fala cego? Porque eles acreditam eles não acreditam no cristianismo, em Deus. Eles acreditam eles seguem a região de Maomé, a região do Islã. Eles estão cegos. Que é uma forma pejorativa que Camões utiliza para se referir aos muçulmanos. Mas né, o rei Afonso parte para lutar junto com seus filhos contra o exército do rei Miramolim. E com a famosa a Guerra Usada, vai socorrer o filho. Ou seja, ele reúne ali os famosos guerreiros portugueses. Ou seja, ele reúne o... Que famoso não é que esses guerreiros eram conhecidos ali em Portugal, mas que Portugal é conhecida e é famosa pela... Os guerreiros portugueses são famosos pelos seus feitos militares, então no mundo inteiro. Então ele pega ali os famosos guerreiros de Portugal e vai lutar junto ao seu filho. E assim, ajuntados, a portuguesa fúria acostumada, em breve os mouros têm desbaratado. Ou seja, mesmo lutando contra um exército tão grande, os portugueses mais uma vez saem vitoriosos. A companhia que toda está coalhada de marlotas, capuzes variados, de cavalos jaezes, presa rica, de seus senhores mortos cheio fica. Ou seja, aquela região fica repleta de cadáveres, de capuzes variados. Marlotas são malas, ou seja, assim, a gente imagina aí os sacos, os malotes, os baús que os muçulmanos traziam para estar batalhando ali. Que é o armazém deles, tem tudo espalhado, vários corpos ali, num campo no campo todo derrotado. Ou seja, aqui a descrição poética que Camões faz dizendo que os muçulmanos são derrotados. Logo tudo o restante se partiu de Lusitânia, postos em fugida, ou seja, esses que não morreram e ficaram ali caídos, mortos no campo, fugiram da Lusitânia, ou seja, fugiram dessa região, voltaram para onde vieram. O Miramonini só não fugiu porque antes de fugir lhe foge a vida, ou seja, o imperador que comandava esse exército não conseguiu fugir porque ele morreu ali. Dão louvores e graças sem medida. Não, a quem esta vitória permitiu, dão louvores e graças sem medida, ou seja,
Rui Afonso Henriques, o príncipe Sancho e os portugueses louvam Deus, porque é Deus que mais uma vez garantiu que os portugueses fossem bem-sucedidos e vencessem os muçulmanos. Que em caso tão estranhos claramente, mais peleja a favor de Deus que a gente. Ou seja, aqui, né, nessa situação, os muçulmanos... Tá tocando meu celular aqui. Vou pôr ele pra cá, pera um pouquinho. Vou pôr ele pra cá. Aqui, né, é por Deus que os cristãos batalham. É isso que quer dizer aqui. De tamanhas vitórias triunfava o velho Afonso, príncipe subido, quando quem tudo enfim vencendo andava, de larga e muita idade foi vencido. Ou seja, aqui uma forma poética de dizer que chegou o dia que o rei Afonso morreu. Né? Quem tudo enfim vencendo andava, aquele que sempre vencia, acabou sendo vencido, né? Pela idade, pela muita, morreu velho. A pálida doença lhe tocava com fria mão o corpo enfraquecido, ou seja, a mão da doença tocava o seu corpo. E pagaram seus anos desse jeito, a triste Libitina seu direito. Que, né? Ou seja, os seus anos pagaram tributo à deusa Libitina. A deusa Libitina é a divindade romana que representa a morte. Ou seja, a morte chegou e tocou o corpo dele. Chegou o triste fim dele, né? O destino de todos nós, né? Morte é a nossa certeza. Então, chegou o fim do... O rei Afonso Henriques encontrou seu fim. Os altos promontórios o choraram. Promontório, para quem não sabe, é um nome geográfico daquela parte da terra, como se fosse uma montanha saindo rente à praia. Todo mundo já deve ter visto assim o desfiladeiro, assim, que é aquela montanha que dá pro mar, assim, caindo. Promontório é aquilo, é a terra se elevando, não é quando a terra se encontra com o mar, mas não tá formando uma praia, tá formando meio que um morro, assim, com um desfiladeiro. Promontório é isso. Os promontórios os choraram, e dos rios as águas saudosas, os semeados campos alagaram com lágrimas correndo piadosas. Aqui uma forma poética de dizer que o mundo chora com a morte do rei Afonso Henriques, as terras de Portugal choram. Imagine ali o rio inundando, são lágrimas, é o rio chorando. Promontório geralmente também tem um rio caindo no mar, um pouco de água, é como se fossem as lágrimas caindo. É uma forma poética de dizer que o mundo lamenta com a morte do rei Afonso. Mas tanto pelo mundo se alagaram com fama suas obras valerosas. Se alargaram, ou seja, os grandes feitos do rei Afonso Henriques se estenderam pelo mundo todo. Ele ficou muito conhecido por suas batalhas impossíveis, as guerras impossíveis que ele travou e venceu. Que sempre conforme as suas obras valerosas, que sempre no seu reino chamaram Afonso, os ecos, mas em vão. Ou seja, aqui, né, acredito que as terras de Portugal ainda ecoam o nome do grande rei Afonso, chamando o nome dele. Sancho, forte e mancebo, que ficara imitando seu pai na valentia, e que em sua vida já experimentara, quando betes de sangue se tingia, e o bárbaro poder desbaratara, do rei Ismaelita de Andaluzia. Ou seja, que o príncipe Afonso assume como rei de Portugal. Ele foi o rei Afonso I de Portugal. Ele herdando aí a coragem e valentia do seu pai, né? Imitando o seu pai na valentia, ou seja, com o mesmo desejo, com a mesma valentia do seu antecessor, o rei Afonso I, Sancho I, vai continuar batalhando contra os reis muçulmanos. Aqui o bárbaro poder desbaratara do Ismaelita rei da Andaluzia ali. A Andaluzia foi um grande reino ali que possuía territórios ali na Península Ibérica. E mais quando os que beija em vão cercaram, os golpes de seu braço em si provaram. Ou seja, aqui a gente termina essa leitura vendo que o príncipe Afonso, agora rei Sancho I, ele continua batalhando contra os muçulmanos e vai conquistando os territórios ali da Andaluzia, que é um reino ali mais ao sul da Península Ibérica. Tá bom, pessoal? Então aqui, lemos hoje aqui as batalhas finais do rei Afonso, primeiro rei de Portugal, as grandes batalhas desse que, de acordo com o Camões fala aqui, talvez foi um maior, se não o maior monarca que já existiu, o guerreiro mais vitorioso. Ninguém realizou feitos tão magníficos como o dele. A gente bem viu aí batalhas sempre em número menor, sempre enfrentando exércitos muito maiores, mas mesmo assim saiu vitorioso e garantiu aí a independência do povo português. Tá bom, pessoal? Vou pedir para vocês estarem deixando um like no nosso vídeo, se possível um comentário e também, né, se possível, tá compartilhando aí esse vídeo com seus amigos, compartilhar aí nas redes sociais essa série de vídeos que eu tô fazendo. Tô fazendo esse esforço aqui para estar lendo os Lusíadas e explicando da melhor forma possível as estrofes de Camões para vocês. Não deixem de se inscrever para estar acompanhando os nossos próximos vídeos. Os próximos comentários eu vou estar terminando
talvez em mais um ou dois vídeos eu termine aqui o terceiro canto com vocês, que é onde Camões vai estar continuando contar a história de Portugal. A gente está aqui vendo a história começando a ver a história do rei Sancho, mas aí vai a sucessão dos reis afonsinos, a linhagem afonsina, até o momento que os reis de Portugal já estão conquistando ali o norte da África e depois eles vão se lançar no mar. Aí a gente vai ver como foi a viagem do Vasco da Gama, até terminar aí a narração que ele, né, o capitão Vasco da Gama faz ao rei de Melinde. Então, essas próximas estrofes, os próximos cantos ali, a gente vai estar vendo esse assunto. Também não deixe de ver os vídeos anteriores para vocês estarem entendendo um pouco melhor aí, se situando melhor na nossa leitura. Também vou pedir para vocês darem uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem um link, que é um e-book que eu estou vendendo. É a versão digital dos Lusíadas, que a gente está lendo assim, mas toda comentada. Vocês estão bem vendo que é muito difícil ler os Lusíadas de Camões. É a maior obra da língua portuguesa, a maior obra literária da nossa língua. Então, o Camões, por estar fazendo um poema épico, ele vai estar se utilizando de nomes de personagens da antiguidade, divindades pagãs, vai citar territórios, eventos do passado. E se não bastasse isso, né, ele conta a sua história utilizando um português arcaico, então é bem difícil de ler. Eu mesmo aqui, vocês estão vendo, tenho uma certa dificuldade com alguns nomes, para estar explicando alguns termos. Eu tô lendo os Lusíadas há alguns anos já, eu já li várias vezes e ainda me confundo um pouco. Então, esse e-book que eu tô vendendo vai facilitar muito a leitura de vocês, que tá todo comentado, explicando ali os versos todos, cada estrofe comentada. E vocês vão estar obtendo isso por apenas R$10. Ou seja, por R$10 vocês vão estar aí obtendo uma obra digital dos Lusíadas toda comentada. Tenho certeza aí que vocês vão gostar muito. Não vão se arrepender. R$10 está quase de graça. Então não deixem de estar aproveitando aí essa oportunidade de ter os Lusíadas bem explicadinho para facilitar a leitura de vocês. Tá bom, pessoal? Agradeço aí a audiência de vocês. 41 minutos já aqui de vídeo. Agradeço muito aí. Não deixe de estar acompanhando os nossos próximos vídeos. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e desejo para vocês um forte abraço. Fiquem com Deus.